Obrigado por terem comparecido aí, atendido o nosso convite. Sou o Major Francisco Bon. Ok? Então, essa comissão de representantes do poder público e da sociedade civil, elas têm a finalidade de estarem discutindo comunitariamente os assuntos de interesse da matriz, para que possa haver uma organização, para que os organismos sociais possam, de uma forma saudável, cooperar com o cotidiano da matriz e seu entorno, buscando seu desenvolvimento socioeconômico, sendo que, do contrário, na nossa omissão, nós estaríamos permitindo aí que haja impactos aí prejudiciais à vivência de cada um de nós, tanto dos que trabalham como dos que aqui residem. Então, os atores na sociedade, os atores sociais, os que colaboram com o dia a dia aqui nessa região, parte deles está sendo representada aqui nesta comissão, integrantes do poder público e da sociedade civil. Pela Constituição, a Polícia Militar ela é responsável pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública. A polícia ostensiva é viatura na rua, homem fardado, treinado, capacitado para evitar o crime e para, primeiramente, proteger as pessoas. Então, o foco é proteção às vidas. Depois de nós entendermos isso, nós vamos fazer bem o restante do nosso trabalho, que é reduzir a criminalidade, prevenir o crime. Mas antes nós temos que saber, cada policial, que a sua competência é proteção de vidas, proteção às pessoas. É o primeiro patamar. Com base nessa compreensão e dentro da nossa missão de preservar a ordem pública, nós temos que ter a análise como um médico, como um advogado, como qualquer especialista de sua área, deve-se de forma inteligente fazer análise do seu serviço. Nós verificamos que a ordem pública ela acaba sofrendo impactos no dia a dia quando há omissão, né? Tanto do governo, omissão dos organismos sociais, que quando não fazem o seu papel, acabam dando aso aqui à ordem pública, ou seja, a nossa tranquilidade, a nossa segurança, o nosso convívio, a salubridade, né, social, seja afetada por situações fora de controle. Polícia não é só a polícia militar, a polícia civil, a prefeitura também tem o poder de polícia quando ela acaba fazendo o controle de um comércio que não exerce a sua atividade de uma forma correta, mas de forma desorganizada e clandestina, gerando situações que vêm propiciar impactos na ordem pública. Um som alto, o comércio funcionando fora do horário normal, impedindo as vias de trânsito das pessoas. Isso acaba, além de impactar localmente, ele irradia outras questões conflituosas na sua vizinhança. Então, um ponto onde está sendo impactada a ordem pública, ela não age somente ali, mas de lá as pessoas que estão interagindo nesse impacto, sejam os jovens que vão estar consumindo droga ou consumindo bebida alcoólica nos horários fora dos horários convencionais, eles vão estar causando prejuízos àquela ordem pública. Essas pessoas, de uma forma, pela falta de orientação, de regularização, pela falta de atuação, não só do poder público, mas da ação colaboradora da sociedade civil, as competências de todos os participantes. Por isso é necessário todos estarem aqui e nós apresentamos as dimensões públicas, que haja segurança, que haja infraestrutura, que haja luz, que haja limpeza, que haja uma frequência saudável do lugar. Então isso envolve todos os órgãos públicos, não só a Polícia Militar, mas a Prefeitura, a Polícia Civil, os órgãos dos serviços de interesse público, Sabesp, Eletropaulo, e assim por diante. À medida em que nós nos deparamos com a necessidade, há sempre algum órgão que vai executar o serviço de interesse público
necessário, né, para preencher a carência que nós estamos apontando aqui. Okay? Então aqui seria como se fosse uma parte do CONSEG da freguesia do Ó. O freguesia do Ó consegue pegar todo o território do bairro, mas aqui seria como um núcleo de ação localizada. Estará assessorando, estará até tirando a sobrecarga do CONSEG, porque aqui haverá uma organização, os organismos sociais dessa região estarão funcionando de forma saudável, bonita, né, e participante. Dentro desse trabalho, qual é a necessidade, quais são as competências, quais as autoridades responsáveis e as soluções viáveis. De repente, nós precisamos de uma solução viável, mas ela não pode ser imediata, porque há prioridades. Então, por exemplo, um corte de árvore que nós pedimos, a prefeitura às vezes ela tem agendado outros, então o solicitante tem que aguardar a sua vez. Logicamente, se essa árvore está com risco de queda e tem risco outras pessoas, nós já chamamos o bombeiro, então a prioridade ela se torna a primeira. Né? Então, esse grupo é para que nós venhamos a entender como é que funciona isso. Ok? O grupo integrado ele é de responsabilidade pública para a resolução de problemas locais e análise de competências e atribuições. Tal coisa compete a que órgão resolver? A atribuição legal desse órgão qual é? Manifestações das autoridades públicas. Então, durante essa comissão, nas outras reuniões que nós faremos, se todos aqui concordarem, nós conduzimos dessa forma, é que aconteça toda segunda, quinta-feira de cada mês, às 16 horas, nesse local, independente do convite que os senhores venham. Só uma sugestão, como são grupos de trabalho, acho que é interessante se tivesse algum lugar que tivesse o pessoal em torno de uma mesa, torna até mais informal e produtivo. Sim, como eu falei no início, hoje nós estamos investindo na instrução do grupo. Na próxima nós vamos resolver, não sei se é ali em cima ou ali na outra sala. Pegar algumas cadeiras aqui. Algumas vezes nós poderíamos vir para cá, porque se alguém tiver que passar uma orientação para todos, utiliza. Em outros momentos, quando nós vamos fazer essa mesa redonda, nós podemos sentar numa mesa para trabalhar. Então, através das audiências públicas, nós vamos tentar dar o retorno para que a gente possa conduzir. E aí, sabendo das nossas limitações, da Polícia Militar, as limitações de cada órgão público, nós vamos tentar reduzir a falta de esclarecimento. Às vezes a pessoa está criticando, mas não sabe as nossas limitações, assim como nós também vamos conhecer qual a real necessidade, porque talvez o morador não quer um corte de árvore, ele quer simplesmente que tire o flanelinha. Então, nós vamos ter esse intercâmbio. Aí a mesa redonda, né, nós vamos debater essa situação desse serviço de interesse público. Então, é uma plataforma onde as ferramentas vão estar dispostas para todos estarem utilizando nessa governança local. O terceiro quadro são ações de responsabilidade social. Então, o senhor pega e compra um carro, o senhor está pagando o carro, é um dinheiro seu. Mas no contrato não está dizendo que o dono da concessionária vai manter o seu carro limpo. Você vai manter o seu carro limpo, né, para que você preserve o seu patrimônio. O mesmo entendimento também no serviço público. Né? No quadro anterior, os órgãos públicos lhe prestam o serviço público e os senhores pagam o investimento através do imposto recolhido. Mas, da mesma forma que o pensamento que o senhor compra o carro, o dono da loja que te vendeu, ele não vai ficar limpando o seu carro, o senhor vai limpar. Da mesma forma, aquele serviço que o senhor recebeu, a senhora recebeu, também tem a sua parte de responsabilidade social de estar preservando esse serviço. Então, se houve a limpeza da praça, se foram podadas as árvores, se as luzes foram trocadas, nós temos que ter um trabalho nós, que digo eu, enquanto cidadão, agora não integrante do poder público, mas membro da sociedade civil, porque também eu sou um cidadão. Eu, assim como meu vizinho e todos os demais, nós temos a responsabilidade nossa social de preservarmos aquilo que nós estamos recebendo, de participarmos, não só meramente em não deixar o negócio, mas em cuidar, né? Em cuidar, em preservar, para que aquilo que nós recebemos, nós possamos, não recebemos de graça, nós recebemos porque pagamos imposto. Eu também é recolhido imposto da minha folha de pagamento, eu não tenho como fugir. Eu pago o imposto mesmo, não tem como, me é retirado
da minha fonte de pagamento. Então, eu tenho que fazer isso que eu estou fazendo enquanto cidadão, Marcelo Jorge Francisco, não agora encarando e revestido de uma autoridade por ser policial militar. Mas eu sei que meu tempo termina quando eu completar meu tempo, aí eu aposento. Mas eu continuaria sendo um cidadão, um membro da sociedade civil. Então, o que eu faço hoje, eu estou fazendo visando o amanhã. Isso aqui é uma ação minha particular, eu posso ver assim como uma ação de responsabilidade, enquanto pessoa, no sentido de colaborar com valores. Mas eu tenho também a minha ação institucional de gerar condições de que haja preservação da segurança pública. Então, por isso, nós temos a última plataforma, que é a gestão de responsabilidade governamental. Essa gestão de responsabilidade governamental, nós vamos verificar se há carências socioeconômicas, se há instâncias participantes e ações político-governamentais. Então, se há um programa que envia recursos, por exemplo, do Bolsa Família, por que não trazer isso para aqueles que estão fazendo essa atividade informal de flanelinha? Ele está desempregado, é sinal que ele está no trabalho informal, mas o trabalho dele está gerando desconforto ao cidadão que chega lá e é abordado de uma forma. O cidadão não sabe qual a procedência desse flanelinha, né? Geralmente esse flanelinha não está empregado porque tem alguma situação que impede de ser empregado. Então, tem que ter uma forma de atuação, uma responsabilidade social dos órgãos públicos e da própria sociedade para tentar fazer com que isso pare, seja saneado e não vire caso de polícia. Como aquela moradora que eu ouvi falar, que a polícia acaba atuando, mas traz violência. Mas traz violência porque a polícia é detentora da violência estatal, é a força. E como que nós vamos cuidar de uma situação como rosas? Que são tão rosas? Não são tão rosas. Nós temos que agir de uma forma enérgica, com a força legal do Estado, e não de uma forma autoritária. Por isso é muito tênue a nossa linha de conduta. Nós podemos estar pautando pelo abuso da autoridade, mas nós vamos buscar sempre, com a colaboração da sociedade, nós vamos estar guarnecendo o nosso policial. Doutor Cristiano, senhores, em referência à flanelinha, muitas vezes já tem acontecido. Só que tem flanelinha que ele tem passagem criminal, mas ele não quer voltar a cometer ato ilícito. E ele procura fazer esse tipo de atividade porque ele não consegue realmente arrumar um serviço fora. Mas ele quer fazer um serviço legal. E a gente não pode produzir simplesmente por distrito porque ele está tentando ganhar o pão dele de cada dia. Se houver isso penal, sim, aí a gente pode dar uma competência. Mas enquanto ele está lá guardando o carro e só está dando uma moeda para ele, não há o que se fazer. É isso que eu gostaria de dizer. Manifestação das autoridades competentes nas instâncias envolvidas. Composição de plano local de desenvolvimento socioeconômico. Por que nós deixamos só para a mão do governo? Vamos colaborar com o governo. Qual é o plano que nós queremos aqui onde nós moramos? Se eu investir minha vida e conquistei com muito suor no meu apartamento, eu quero participar. Vamos fazer um plano aqui, como se fosse um condomínio, entre aspas, um plano socioeconômico, de desenvolvimento socioeconômico local, que tenha um escopo, que tenha um eixo desse projeto com metas e alvos. Por exemplo, da mesma forma que montar aquele quadro de trabalho integrado, monta-se um plano, para onde nós queremos ir, né? O que fazer, quem, onde, como, por quê, quando, até quando. Né? Temos aí a Copa, né, que vai acontecer em 2014, nós queremos deixar aqui um local bom, talvez para atrair pessoas que venham à região, que é região turística, cultural, né? Já visto até que o local nosso já está geograficamente, ele já está estabelecido. Nós não conseguimos trazer aqui o xerox para entregar para os senhores, vamos entregar na próxima reunião. O Major Lugo, coordenador operacional, ele pesquisou, encontrou no Google uma legislação da prefeitura que tomba essa região em torno da matriz, não só a matriz, mas ele pega desde a rua do Batalhão ali na Chico de Paula, vai até a casa da senhora já tombada, o senhor, por favor, né? O tombamento, ele vai trazer. além de ser geográfico,
tem um outro estudo aí feito por uma empresa que parece ser financiada pela Eletropaulo, que faz um tombamento também de bens imateriais. Nós temos aqui na nossa região, devido à origem do bairro, nasceu através da paróquia, que foi a primeira freguesia em 1796. A freguesia da Sé foi quebrada em 3 partes. A freguesia da Sé se torna a freguesia da Sé, a freguesia do Ó e a freguesia da Penha. E existem esses bens imateriais. Nós temos a tradição da festa do divino. Esta festa vai ter o tombamento como bem imaterial, quer dizer, uma coisa nova. Então, dentro desse período, eu não me lembro agora qual seriam as ruas que fazem vamos dizer, o limite. Espaço, o limite, mas além desse espaço geográfico, existem bens que estão nesse espaço que serão anotados, catalogados e vão entrar nesse processo. Já existe o processo. Okay. E dentro disso ele tem que ser tornado público para que nós tenhamos o limite geográfico da comunidade que tem interesse em alcançar um estágio de desenvolvimento social e econômico. Então vai coincidir com esse mesmo limite geográfico. Nós vamos saber quais as ruas que merecem a atenção desse grupo, ok? Porque onde vai, até onde vai o interesse? Vai até as divisas do estado de São Paulo? Não. Nós temos um local, tá? Um local onde nós vamos envolver os interesses, né, comuns, não particulares, né, mas coletivos, né, para que haja uma convivência e seja feita a cultura de paz. A bagunça que ocorre aqui são pessoas de fora aqui da comunidade. Porque historicamente o Largo da Matriz é um lugar de reunião. Então o senhor vai encontrar pessoas da Brasilândia, de Taipas, e eles vêm aqui, estão fora da sua própria região e aonde eles não têm compromisso nenhum, e eles fazem todas essas bagunças que fazem. Recordo-me, não lembro o nome do senhor aqui, mas a Igreja Matriz, quando eu era pequeno, tinha essas grades, não era necessário. Hoje, há necessidade dessas grades. Eu várias vezes vi o Padre Noé chamar os meninos e deixar tudo castiguinho, sentadinho no banco, tá? Então, hoje, o grande problema aqui da região, digamos assim, é os estrangeiros. E como o senhor está dizendo aí, isso é algo que nós temos que trabalhar. Que as pessoas vêm para cá. Por toda essa história rica, nós temos aqui o único lugar que uma caixa d'água pegou fogo. A nossa caixa d'água aqui é a única caixa d'água que pegava fogo, né? Então ela tem uma rica história. Então esse desenvolvimento aí a gente também vai ter que espalhar para mais. Sim. Porque se nós conseguirmos, nós com alguma força, tirarmos esses estrangeiros daqui, vai melhorar muito. Tá? Então eu queria propor isso. O pessoal que sabe, né? Uma pena que não estou vendo o Rui, que o pessoal aqui do lado, que possa ver isso. A visitação aqui no Largo da Matriz é muito grande de fora. Você vai encontrar gente de todos os lados. E fora da atuação, acho que até do seu batalhão. Tá? Você vai encontrar de Santana, aqui é um lugar que atrai muitas pessoas. Então nós temos que pensar em alguma coisa nesse sentido. Tá? Não sendo, hoje em dia se fala alguma coisa, né? É racismo, né? Mas é os estrangeiros, o pessoal que vem de fora. Tem que mudar o foco das atividades. Não, mas faz esse recadinho. Mudar o foco das atividades. Mudar o foco das atividades. E direcionar, assim, nós planejarmos e eles seguirem o que for planejado para o bem geral da nação. Isso mesmo. Às vezes algum evento que sai ali da Secretaria de Cultura ou de Esporte, alguma coisa que está numa outra situação, não sabe o problema que está vivendo aqui. Aí cria um evento, uma reunião de pessoas e isso acaba impactando os que convivem aqui, né? Então, através dessa plataforma de ações governamentais, nós vamos
buscar diálogos, né? Nós aqui, não é eu, mas nós aqui, buscarmos diálogo, né? Para que a gente possa levar essas necessidades aos órgãos ou às autoridades competentes. Né? O que era interessante, eu acho que aí o Souza pode ajudar a gente a pensar, não sei se é você, mas deve ser algum órgão da prefeitura, fazer ações não só de fiscalização extensiva, mas mesmo ações para que evite que isso aconteça, porque se a gente reduzir, o grande problema aí que eu vejo é isso, álcool e volante, a pessoa vem, bebe e dirige, somado tudo isso dá 39%. Se a gente conseguir reduzir o problema com o carro, já ajuda muito, você de repente pensar até mais linha de ônibus, qualquer coisa, para evitar o carro, que é um problema, eu acho que o maior problema aí é esse, porque furto em geral tem, na rua todo mundo tem sempre alguém que está sendo roubado, mas exatamente para a questão da matriz, eu acho que o problema está no volante. Todo mundo vem aqui e bebe, como vai voltar para casa? É esse que eu acho que é nisso que a gente precisa pensar, trabalhar em cima disso, uma campanha, venha para a matriz sem carro. Não pode tirar, mas a gente pode incentivar as pessoas a fazerem rodízios com motoristas. Não, eu acho que se fiscalizar mais ostensivamente vai subir o número de veículos ambulantes, vai pegar mais gente cada vez mais. Educação de trânsito, sim, cartazes educativos, isso, de advertência, de alerta. De repente pensar... Um serviço como tem na Europa ou nos Estados Unidos, onde a pessoa deixa o carro, mas o convênio do taxista leva a pessoa para casa. Isso. Alternativas, criatividade, nós temos na comunidade como pensar. Mas eu tenho certeza que a partir do próximo dado vai diminuir muito, porque a ação da prefeitura junto com a polícia militar, a partir do momento da operação delegada, já tem mudado bastante esse quadro aí, principalmente no que diz respeito ao comércio de bebida que estava acontecendo de forma errada. Pessoas que vinham com carro, abriam o porta-mala aqui e vendiam bebida alcoólica, e não é o consumo dos bares propriamente dito aqui. Mas eu tenho certeza que na próxima pesquisa já vai diminuir bastante esse índice aí. E vamos lembrar também que o caso de roubos, muitas vezes a pessoa sai daqui, mas a jurisdição da delegacia de polícia, ela abrange outras ruas no qual é lavrado o boletim de ocorrência, e às vezes não é aqui propriamente dito no entorno da matriz. Né, esse aqui foi só das ruas no entorno da matriz, foi. Tá. Mas, por exemplo, se pegar a Antonieta Leitão, ela pode, dependendo do número dela, pode ser lá na outra extremidade, que aí já é de outra área, né? Exatamente. Então, e outra coisa que eu gostaria de... Não. Então tá dentro do setor, tá dentro, ela é curtinha. E outra coisa que eu gostaria de salientar também, os estrangeiros que normalmente vêm de fora para cá, normalmente não vêm de carro, eles vêm de ônibus, viu? Eles vêm e voltam de ônibus. Então o problema da embriaguez já é de um poder aquisitivo maior, e é onde nós precisamos do auxílio dos pais. Os pais são muito importantes para ajudar o poder público na fiscalização da educação dos seus próprios filhos, que é muito importante. Nessa composição daqueles que vão trazer subsídios, deveria encaixar também a parte da educação. Sim. Porque eu acho que tudo isso aqui resolve com a educação. Pequena para ter 7 prédios, tem a faculdade, tem a creche Menino Jesus, e os carros que sobem da rua Paula Ferreira, eles têm a Gesúlio de Brito, que já entra tudo na mão, já entra na Antonieta Leitão na mão. Não tem necessidade de dar a volta aqui na matriz, dar a volta toda atrás do Bruno ali e descer a Antonieta Leitão. Não tem necessidade. Olha, eu falo em nome de todos os moradores de lá, viu? E ali seria, então, mudar só o sentido, um sentido único? Único, inverso. Ele sobe da Paula Ferreira e já entra. De repente, olha, nós amanheceu um belo dia e virou contramão essa rua. É um pedacinho de rua, não tem necessidade aquilo lá.
A gente vem de fora e tem que dar volta lá na praça para ir para casa. Esse pedacinho de rua, ele atrapalha muito porque quem está na Antonieta, por exemplo, e vai para a Paula Ferreira, ele vai direto, sai na Paula Ferreira aqui embaixo, ou se subir atrás da Matriz, sai na Paula Ferreira. Mas como ela diz, quem vem para ir para Antonieta Leitão ou para qualquer outra localidade que entrasse na Jesuíno, já teria... Seguiria o rumo e não entraria aqui. Entendo. É lá embaixo, né? Então, causa um transtorno tremendo e todos têm que passar na Matriz. Quer dizer, a Matriz está sempre fechada, aí o trânsito vira um inferno. Entendi. É válido, né? O que os senhores acham aí? Né? Levar essa questão, né? Ok. E o item 8 ali, reunião todo mês em horários diferentes para discutir os problemas da região. Esse horário diferente, vamos deixar aqui 16 horas, porque adequado para quem está aqui, né? E vamos ver como vai estar respondendo o andar dos trabalhos. E 9, abordagem policial a menores de idade. Já vista aquelas recentes ocorrências, né? Mas a partir do momento que a polícia começou a estar operando e nós pretendemos aí continuar dessa forma. Então, isso que eu passei para os senhores e para as senhoras, nós já estamos finalizando, como nós vamos conduzir esses trabalhos, tá? Então, só repetindo para os senhores deixarem bem assim latentes como nós vamos conduzir, os senhores poderem comparecer, os senhores e as senhoras, no próximo mês. Nós estamos em maio, né? Seria agora em junho, a segunda quinta-feira de junho, e aqui mesmo neste local, às 16 horas. Acrescentar que o objetivo do jornal é acompanhar as reuniões, né, para a gente divulgar sempre as ações propostas, as ações que são projetas e os resultados. Ok. Nós agradecemos e contamos assim com a colaboração, porque, por exemplo, algumas informações que tem o cunho educativo, para divulgar, vai ser muito bom, né, para orientar a comunidade, né? Nossa proposta é essa, acompanhar. Muito obrigado. O Salles, algo a falar? O Salles. Eu só queria completar, senhores, que é interessante para todos, antes para que eu anotei, o artigo 139 da Constituição Estadual, onde diz que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade do público. Essa parte de direito e responsabilidade do público, se cada um vestir a cabeça e falar, eu vou fazer essa parte, nós vamos resolver muitos problemas. Teve pessoas que foram referentes ao lixo. Se a pessoa vai lá comprar cerveja, deixa a garrafa lá, o outro pode chegar e falar, você vai deixar o lixo aí? A questão de bebida alcoólica ao volante. O cara que está na mesa do lado também pode falar, o senhor vai sair dirigindo. Então tem diversas situações, como furto. Eu já vi situações entre moradores que a residência está sendo furtada, mas o vizinho está vendo que a residência está sendo furtada, mas ele não denuncia para a polícia porque ele não se dá com o vizinho. Mas é uma responsabilidade dele também, porque ele também pode ser vítima de furto. Então, se cada um vestir a camisa e passar as informações necessárias ou cobrar, a gente vai resolver muita coisa. E eu decidi a Constituição Estadual porque é bom para todos já começar a verificação de instituições de muitas coisas que a gente não estuda aqui, elas são decreto-lei. Nós temos que colocar em prática. E aí, quando a gente colocar em prática, que é do nosso direito e os nossos direitos, nós vamos resolver muita coisa. Era isso que eu gostaria de dizer, obrigado pela atenção de todos. Uma última manifestação do senhor Camargo. Sobre esses gráficos, há possibilidade de a gente ter, porque veja, eu represento uma comunidade. Então, o que eu ouvi aqui, inclusive gravei, mas eu acho que para a gente explanar numa reunião, que a gente tem que ser multiplicador disso. Não adianta a gente, cada um chega aqui, sai com a ideia ou com o pensamento e não vamos espalhar isso, porque não que a gente vá publicar os dados, mas eu acho que outras pessoas estão interessadas e um fator negativo. Nós estamos sofrendo isso. Um fator negativo é o seguinte: muitos daqui já participaram de muitas reuniões. Eu mesmo já participei de muitas reuniões.
mas a gente nunca chega a algo que diz, agora nós vamos tomar uma iniciativa e vamos fazer Dessa vez, eu quero até parabenizá-lo. Eu não estive na última reunião porque eu estava impossibilitado, mas eu acho que a partir daí, a polícia está de parabéns. Primeiro, porque essas intervenções foram frutíferas, nós não podemos negar. Existem excessos, aconteceram alguma coisa, mas como o senhor falou, chegou num ponto que não tinha outra alternativa, né? Então nós temos que parabenizá-los e precisa ter uma cabeça para que a coisa aconteça, né? Então o poder público, os gestores têm que tomar essa iniciativa e o povo tem que correr atrás, como disse o nosso companheiro. Essa questão da gente ter responsabilidade, não é só largar para aqueles que são gestores, nós temos a nossa parte também. Então eu agradeço, talvez os outros tenham a mesma opinião, essa iniciativa para que a gente possa mudar a face do nosso bairro. Eu agradeço, e eu sei que aqui vai ser um time de vencedores, né? Eu sei que nós estamos compondo uma equipe e nós vamos conseguir bons resultados. E essa é a nossa esperança. E com a bênção do nosso Deus, né? Nós vamos conseguir chegar. Obrigado a todos.